Olá, chicos, como estão? Espero que todos estejam bem. Sabemos que não são dias fáceis, mas também sabemos que estamos aprendendo muito durante esse tempo. Aprendendo a administrar o nosso tempo, aprendendo a valorizar a nossa família, aprendendo a ter tempo de qualidade, aprendendo a ficarmos sem fazer nada, aprendendo sem ficar sem sair de casa, aprendendo a se relacionar com Deus. Esse tem sido um grande aprendizado da humanidade, em um momento onde todos estamos em casa, não é verdade? Estamos com muitas saudades de vocês. Hoje eu quero trazer para vocês uma história que eu acredito que todos vocês já conheçam essa história. Nós vamos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Uau! É uma história que sempre me impressiona e me enche de emoção. Então pensem só, Jesus, durante a sua caminhada, quando ele começou a levar a palavra, ele estava com aproximadamente 30 anos, e ele começou a andar pelo mundo, ministrando, falando a respeito de Deus, e contando, ensinando com parábolas e de várias formas. E a multidão, ela se ajuntava para poder ouvir essa história. E ele também curava os enfermos e sempre tinha uma palavra de consolo, de amor, de ensino. E a multidão então corria atrás dele. Eles queriam saber onde Jesus estaria, que ali eles queriam estar. E depois de um dia muito longo, os discípulos chegaram até Jesus e disseram: Mestre, nós já estamos cansados. A multidão continua chegando e aí Deus falou para eles: então vamos entrar no barco e vamos descansar um pouco. E aí os discípulos entraram no barco, Jesus ficou esperando e os discípulos foram para esse local. Mas a multidão reconheceu os discípulos e a multidão chegou até o local de descanso que eles iriam antes mesmo deles chegarem. E a Bíblia nos conta que já estava no final do dia. Então pensem, os discípulos estavam indo em busca de um descanso, já estava no final do dia, mas a multidão continuava. E Jesus, vendo aquilo, ele falou: meu Deus, eles precisam ouvir, eles precisam conhecer mais acerca de Deus. E ele não hesitou em falar, não hesitou em estar junto com eles, mesmo estando todos muito cansados. Mas Jesus começou a ministrar, a falar, a contar histórias para aquela multidão. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Mestre, acredito que já seja hora de parar de falar com eles, de dispensá-los, para cada um ir para sua casa, para que eles possam comer, para que eles possam ter uma janta, porque nós não temos comida para dar para todos. Jesus então disse para os discípulos: vão lá e procurem quantos pães nós temos aqui em meio a essa multidão. E os discípulos voltaram: Mestre, nós temos 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Nós pensaríamos: impossível alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus levantou o cesto de pães e peixes para o alto, agradeceu a Deus e pediu para que os discípulos dividissem aquele povo em grupos de 50 e de 100. E assim eles fizeram. E aí começaram a alimentar o povo. E o pão foi se multiplicando, e o peixe também. E teve pão e peixe para toda aquela multidão. Não faltou para ninguém, pelo contrário, sobrou. Uau! É um milagre incrível, não é verdade? Mas isso aconteceu, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de vida. E vocês sabiam que na nossa vida
a gente também vive milagres diariamente? Só que os nossos olhos têm dificuldade de enxergar o milagre de Deus. A gente às vezes acha que é o acaso, às vezes a gente acha que é sorte, mas a gente não traz esse mérito para Deus. Então vamos pensar na nossa vida, pensar nos nossos dias. Quais têm sido os milagres de Deus durante essa quarentena? O que você tem visto na sua casa sendo multiplicado? Pode ser coisas físicas, mas também o amor, a presença, o tempo, a alegria. Isso também faz parte da multiplicação de Deus sobre as nossas vidas e ao milagre do Senhor. Então o Senhor, ele nunca deixa faltar nada para os seus filhos, mas nós precisamos ter fé. Fé. Fé é acreditar naquilo que nós não podemos ver, mas nós sabemos que vai acontecer. Nós não podemos ver Deus com os nossos olhos, nós não podemos tocá-lo com as nossas mãos, mas pela fé nós acreditamos que Ele existe. Pela fé nós acreditamos que Ele está conosco. Pela fé nós sabemos que Ele nos tirou da onde nós estávamos e nos leva a lugares melhores, mas nós temos que acreditar. Então acredite, tenha fé e olhe ao seu redor e veja os milagres de Deus que estão acontecendo, os milagres de Deus que podem ainda acontecer, mas nós precisamos acreditar e ter fé. Um beijo, tenham uma ótima semana, que Deus os abençoe muito.